Olá a todos, eu sou Júnia Caetano, bem-vindos ao meu canal Rota do Céu. Hoje eu vou trazer para vocês onde é que está a origem da astrologia. Como é que veio? Como é que essa astrologia de 12 signos veio parar na história da humanidade? Quem é que trouxe? E como tudo é matemática, tudo é número, tudo é geometria, como é que se deu a contagem do nosso tempo 1260? E o que o nosso tempo 1260 tem a ver com astrologia? Tem tudo a ver. Então, nós vamos aqui brevemente conhecer um pouquinho da origem da astrologia para poder entender o porquê e como vai terminar esse ciclo que nós estamos vivenciando agora. Essa transição da era de peixes para a era de aquário, né? Então vamos lá. O nosso tempo 1260 e os 12 signos do zodíaco, eles têm a mesma origem. As pessoas falam, a astrologia está errada, porque existem centenas de constelações e isso e aquilo. Claro, mas para o estudo, a programação que nos deixaram aqui para trabalhar com os arquétipos e com os padrões de evolução humana, foram essas 12 constelações, das quais se retiraram os nomes emprestados. Nós vamos ver aqui como é a questão, né? Então, nada é aleatório, né? Tudo tem uma razão de ser. Então, num determinado dia, de um determinado signo, nascem centenas e milhares de pessoas para desenvolver aquele arquétipo, aquela programação. Milhares e milhares de pessoas têm a mesma quadratura entre o Sol e Marte, têm o mesmo trígono entre Vênus e Júpiter e assim por diante. Todas vieram, digamos assim, entre aspas, em igual condição de vivenciar aquele arquétipo. E cada um vai lidar da melhor maneira possível conforme a sua consciência. Só que a gente não conhece essa programação. Então a gente entra num game sem saber de nada e vão nos contando um monte de coisas. E o mapa é um caminho. O mapa é uma ferramenta. Então como é que tudo isso começou? Lá na Suméria, lá no atual Iraque, ali na Babilônia. Os sumérios aprenderam com aqueles de quem veio à Terra e chamavam a mandala de 360 graus de Dub, circunferência do mundo. E eram sacerdotes astrônomos astrólogos que traduziam para a hierarquia leiga tudo que eles liam no céu e aprendiam com esses deuses. A astronomia e a astrologia eram a mesma coisa, assim como química e alquimia. Isso tudo foi separado por bula papal na Idade Média. Olha aqui, né? As cidades da Suméria, o rio Tigre e Eufrates, que a gente aprende na escola, né? Mesopotâmia entre rios. E bem ali ao lado do rio Eufrates estava Ur dos caldeus. Caldeu era contemplador de estrela. Os gregos chamavam o pessoal da Babilônia de caldeus, né? Eles eram astrólogos, eles interpretavam, eles liam as estrelas. Olha aqui o portal de Inanna Ishtar. Aqui um grande zigurate de Marduk. Aqui só os deuses ou os sacerdotes de alto escalão podiam acessar. Então, aqui está Ur dos caldeus, né, de Nannar-Sin, o deus da lua. Então, nesses tempos, esses deuses, para governar a terra, eles trocavam o bastão conforme a mudança da era zodiacal.
porque cada deus tinha um epíteto, tinha um signo correspondente, um arquétipo correspondente. Não quer dizer que Marduk era ariano, mas Marduk, a era de Ares pertencia a ele, por uma série de motivos, né? Então, aqui está Nanarsim, o deus da lua. Olha aqui a lua crescente, que também é símbolo do islamismo, né? Ele era o pai dos gêmeos Inanna Ishtar, que corresponde a Vênus, e ao Tushamash, que corresponde ao Sol. Então, como eles mudavam de comando conforme a era do touro era do clã do Enlil. A era do Marduk era de Ares e do seu clã. A era de peixes tem a ver com Enki e o seu clã. E essa era que nós estamos terminando. Eu fiz uma trilogia sobre cada uma dessas eras, onde eu detalho melhor essas questões. Então, as 12 constelações, elas eram conhecidas como o grande rebanho. Veja que tem mais nome de animais do que humanos, né? Nessa mandala astrológica. Então, aqui estão os nomes dos signos em sumério, né? E, sim, aqui é a estrela de 8 pontas de Inanna Ishtar, a deusa guerreira. Então, cada deus tinha uma parte celestial que lhe correspondia. O Tushamash era o Sol, Nanarsim era a Lua, Ishikuradad era Mercúrio, Inanna Ishtar era Vênus, Nergal-e-Ra era Marte, Marduk-Ra era Júpiter e Ninurta era Saturno. Olha aqui como esse deus, o Tushamash, né? Que grandioso. Aqui o símbolo dele, o Sol. Muito bem. Olha, aqui eles chamam isso de Kudurru. São coisas escritas nessas pedras grandes e geralmente circulares, né? Então, eles também, todos os planetas, lá no Enuma-Elish, que conta a epopeia da criação, como é que a humanidade, essa terra foi criada, né? Eles também dão os nomes aos planetas, né? O nome sumério. Terra é chamada de Ki, a dividida. Por quê? Eles contam que houve uma grande batalha celestial e existia um grande planeta aquoso chamado Tiamat, também conhecida como dragão, né? Então, numa passagem aqui, que de tempos em tempos vem Nibiru, os seus satélites se chocaram com Tiamat e houve ali uma grande consequência. E o que restou de Tiamat são os cinturões de asteroide e a nossa Terra, que era chamada de Ki, a dividida, né? Isso é contado no Enuma-Elish, em tábuas sumérias, há mais de 10.000 anos. A batalha celestial. Então, tudo era matemática e tudo que a gente conhece hoje vem desses deuses, né? E eles dividiam tudo em categoria numérica, inclusive o panteão deles. Então, tinham 6 deidades femininas e 6 deidades masculinas. Tá? E por que 6? Porque é o seguinte, eles usaram um 10 mundano com o 6 sagrado para ter a base 60, que é o sistema sexagesimal. Foram eles que implantaram isso aqui na Terra. E por isso mesmo puderam fazer a contagem do tempo 1260, aqui, nesse nosso planeta. Tá? A contar esse tempo. Então, o 12 era muito importante para esses deuses, né, da Suméria. O 12 era um número básico aplicado a qualquer assunto celestial que afetasse a ligação céu-terra, que eles chamavam de Dur-An-Ki.
E esse número se destacou em inúmeras coisas da nossa história, né? Além da contagem do tempo, também os 12 signos do zodíaco, que são os 12 tipos humanos. Então, começa daí. Havia uma árvore da vida que produzia 12 frutos. Isso está no Apocalipse. Então, tem 12 horas do dia e da noite, 12 meses do ano, 12 signos do zodíaco, 12 deuses do panteão grego, 12 tribos de Israel, 12 príncipes da Arábia, 12 apóstolos de Cristo, 12 deuses ancestrais da Mesopotâmia. São 12 proposições na tábua de esmeralda, escrita por Hermes Trimegisto. 12 nomes tem o sol em sânscrito e assim por diante. Todo ano tinha um festival lá na Babilônia, olha aqui o portal de Inanna Shtar, que chamava Akitu, construir vida na terra. E eles reproduziam essa epopeia da criação. Eles contavam a batalha celestial. Duravam dias e dias esse festival, para que os humanos compreendessem de onde eles vinham e quem é que mandava ali. No pedaço, certamente, que eram esses seres que se faziam de deuses para nós, né? E eles que implantaram tudo, né? E olha lá, José compara a si seus irmãos a 12 corpos celestes, e Jacó, antes de morrer, ele chama os 12 filhos, né? Que são as 12 tribos de Israel, conforme as 12 constelações do zodíaco. Enfim, Jesus recolhe 12 cestas, né, da multiplicação dos pães, 12 titãs, 12 cantos na epopeia de Gilgamesh, 12 trabalhos de Hércules, 12 pedras na couraça mágica do sacerdote israelita, 12 companheiros de José de Arimateia. Então, por que esse 12? Porque era um número sagrado para esses deuses. Eles diziam o seguinte: o número de seus corpos celestes é 12. 12 as estações de seus corpos celestes. Os meses completos da lua são 12. E também diziam que, ao todo, 12 membros aos quais pertence a Lua e o Sol, onde os planetas orbitam. Então eles criam, eles compreendiam, eles deixaram escrito que o nosso sistema solar é composto de 12. E por quê? Porque eles contavam que esse planeta deles, que hoje em dia pode ser uma nave por conta de uma série de coisas que esse planeta enfrentou, a órbita dele é muito longa e aparece aqui de vez em quando, a cada 3.600 anos, num sentido até anti-horário. Sabe aqui, ó, aqui está o 12º planeta e os outros planetas. Olha aqui a nossa Terra aqui, a dividida, aqui o cinturão de asteroides, onde era Tiamat. Muito bem. Então agora nós estamos saindo da era de peixes para a era de aquário, do crer para o saber. E foram esses deuses que instituíram as religiões nesse mundo, que também é uma forma de controle, né? E é uma narrativa também para que o desenvolvimento evolutivo. E desde lá, quando Ninhursag criou no Bichinchinte o ser humano aqui junto com Enki, olha o símbolo dela, o nó do norte, né? A cabeça do dragão. Eu também fiz um vídeo sobre isso, falando sobre sorte e destino, né? Então, desde aquela época, quando ela foi incumbida de decretar o destino dos humanos, a gente vem lidando com esse processo e esse programa de evolução, que também tem muito a ver com esse samsara, né? Esse vai e volta, encarna e desencarna e reencarna, e repetindo os mesmos padrões.
Então veja, desde lá de onde foi criada a humanidade, que era a casa onde o vento da vida é assoprado, olha aqui a Mami, né, a Ninhursag, junto com a Dapa, o primeiro protótipo humano. Desde lá para cá as coisas mudaram muito. E nós estamos vendo que aquele projeto lá de longe, ele foi terminado. A gente está indo para uma outra etapa da humanidade que tem a ver com a era aquariana, com tecnologia, com transhumanismo, com sistemas artificiais de inteligência. Então é necessário compreender para onde está indo o balanço dessa carruagem. Aqui a energia toroidal, né, que permeia todas as existências, desde a galáxia até uma célula, né? Então nós temos essa energia, tudo é energia, tudo é luz, tudo é frequência, tudo é número e matemática. Por isso que muitos e muitos físicos e cientistas estão praticamente convencidos que a gente vive no universo simulado, no universo holográfico, né? E isso a gente tem que se aprofundar, né, para saber melhor sobre essas questões. Não é uma conversa de louco, não. São cientistas que se aprofundam muito nisso, né? E estão cada vez mais trabalhando nessa pesquisa. Então, nós voltamos aqui para o princípio do mentalismo, um daqueles princípios do Kybalion, né, dos 7 princípios herméticos. O todo é mente, o universo é mental. Então, de acordo com esse princípio, o universo é uma criação mental do todo. Então, se nós somos mente, onde é que está nossa mente superior? Quem é que está no comando aqui desse avatar que é nossa personalidade, que é a cada um de nós? O que está sendo aprendido aqui? E se nós vivemos nessa coisa do princípio do mentalismo, será que nesse momento de experiências em que algumas empresas estão investindo pesado para anexar o nosso corpo mental a sistemas artificiais de inteligência, será que isso é de fato um passo evolutivo ou seria um aprisionamento total nessa realidade simulada? Então nós estamos no momento de perceber muitas coisas dessas diversas realidades, né? O todo não precisa colher dados daquilo que ele é. Ele é o todo. Só algo artificial precisa dessa interação. Então, para onde que está nos levando esses sistemas artificiais de inteligência? Se alimentando de uma série de informações, além até de nossa própria energia. Então, vejam aqui uma mandala astrológica com alguns planetas, né? Que são códigos. Aqui é um programa. Os aspectos, né? Olha que mandala maravilhosa, parece um diamante. Vocês estão vendo aqui vários ângulos de 60 graus. Olha aqui, olha que beleza. Formando um grande diamante azul, né? Mas, enfim, é aquilo que eu disse. Tem muitas, inúmeras e milhares de pessoas que vieram aqui, ó, com Sol, conjunção a Marte em Escorpião. Por quê? Porque é uma narrativa, é um script, é um programa, é um condicionamento, é uma prova, é uma lição. E se você compreender esse programa, você vai poder se libertar. A astrologia não é para você justificar os seus erros, não é para você se apegar ao que está escrito ali.
é para você ter mais ferramentas de superar aquelas provas que estão no seu mapa. Porque os padrões se repetem. Daqui 12 anos volta o ciclo de Júpiter, daqui 30 o de Saturno, e assim vai. Então, é uma repetição de ciclos nesse samsara que, se a gente não estiver esperto, a gente está sempre voltando. E cada vez que volta, esquece da origem. E quanto mais esquecido, pode achar que esta realidade é a única realidade. E se envolver cada vez mais karmicamente com essa pseudo-realidade, que depois não tem como sair dela. E, na minha concepção, essa nova experiência transhumanista vai nos levar para isso. A busca da imortalidade, mas aqui, para ficar nesse game, nessa realidade simulada, enquanto que nosso espírito, que é livre, que tem aqui um avatar, que está aqui desenvolvendo uma experiência, uma missão, o que for, ele pode sair e voltar para a sua origem. Na medida que a gente concede e se aprisiona a essa pseudo-realidade, não tem como. Por isso que é importante que essa era do saber nos traga esse tipo de ferramenta, né? Essa ferramenta da libertação, porque é disso que Aquário se trata. E, sobretudo, de energia em grupo. Por isso que Aquário tem a ver com o corpo mental da humanidade. E Aquário é regido por Urano, o mental superior. Mas se essa humanidade nem sequer percebe que está dentro de uma situação que não é a verdadeira realidade, aí fica difícil. Por isso que Aquário é a era do despertar. E a decisão é muito pessoal, é de cada um, né? E cada um vai estar conectado com seus campos de experiência conforme a sua frequência. Não é ninguém que vai vir salvar e vai nada. Se você tem uma frequência baixa, não tem como você passar por um degrau de uma frequência mais alta, né? É uma questão de frequência. E para você atingir cada vez mais uma frequência elevada, você tem que se elevar e compreender essa dinâmica e esse enredo que o mapa natal nos apresenta, né? Nos mostra ali, é um mapa, né? A trajetória. Então é isso, meus amados, que eu queria trazer para vocês. Da onde vêm os 12 signos, o tempo 1260 e todo esse programa que a humanidade está vivenciando aí há milhões e milhões de anos e que a gente tem registros, né, há uns 12, 10 mil anos, mas a coisa é muito mais antiga. Então agora é uma nova etapa. O mundo acabou em 2012. Aquele mundo lá acabou. É outro esquema, não é? Então é isso, meus queridos. Agradeço a companhia. Se gostarem, dê um like, compartilhem. E eu voltarei em breve com mais temas que nos estimulem a pensar. É a nossa faculdade humana. É o que nós temos de mais elevado como expressão humana. Pensem, né? Pensem. Um grande abraço.